Marighella não é só o homem que puxava gatilho, mas era principalmente o homem que teorizava a luta revolucionária. Somos 250 milhões de latino-americanos que aceitamos o desafio do subdesenvolvimento e nos propomos unidos a vencê-lo. Bom, Carlos Marighella, esse sim é um grande herói nacional. Ele é atualmente um dos que mais está em evidência aí na esquerda, inclusive tendo sido homenageado por dois vagabundos lá na votação do impeachment. Em homenagem ao Capitão Lamarca, em homenagem a Marighella, a Zumbi, a Dandara. Eu voto por Marighella, eu voto por Zumbi dos Palmares, eu voto não! Então homenagear assassino, ladrão, terrorista e sequestrador não dá nada aqui no Brasil. Só dá se tu homenagear alguém que salvou o Brasil desses caras, que no caso o Bolsonaro foi processado por causa disso. Agora esses caras que estão ali homenageando esse vagabundo, que foi um ladrão, terrorista, assassino, não acontece nada com eles. O Marighella foi um cara que agiu aqui no regime militar através da ALN, que é a Ação Libertadora Nacional. Foi um dos grupos aí que enfrentaram o regime e que queriam implementar aqui o comunismo, a ditadura do proletariado, através de guerras armadas, de guerrilhas, de sequestros, ataques à bomba e etc. E essa ALN tinha uma ligação muito forte com o Partido Comunista Brasileiro da época. Lá pelo ano de 1969 foi quando ele lançou o Manual do Guerrilheiro Urbano, um livro curto de mais ou menos 50 páginas, eu recomendo vocês lerem, eu vou deixar na descrição do vídeo. E nesse manual ele literalmente define como proposta de ação o uso de violência, de terror, de emboscadas, de execuções e sequestros. Então era esse o método que ele defendia. E ele diz que o objetivo claro dele é aniquilar o capitalismo e estabelecer um grande sistema, uma estrutura revolucionária social e política com as massas, né, e o proletariado no poder. Só que a gente sabe que não é assim que funciona. Quando esses caras entram no poder, eles aniquilam as massas e tornam aquelas massas escravos, e quem fica no poder sempre é o partido ou aquelas organizações que fomentaram aquela guerrilha. E eu trago aqui alguns pequenos trechos, para vocês verem o conteúdo que tem nesse livro do Manual do Guerrilheiro Urbano. Então um dos trechos fala o seguinte: o guerrilheiro urbano é um inimigo implacável do governo e inflige dano sistemático às autoridades e aos homens que dominam e exercem o poder. O trabalho principal do guerrilheiro urbano é distrair, cansar e desmoralizar os militares, a ditadura militar e as forças repressivas, como também atacar e destruir as riquezas dos norte-americanos, os gerentes estrangeiros e a alta classe brasileira. Ele segue ali dizendo que para quem quer ser um bom guerrilheiro tem que ter um bom entendimento político, e dois livros que ele cita logo no início é um do Che Guevara, que é Guerra de Guerrilha, por Che Guevara, e o outro é Memórias de um Terrorista. Então são dois livros bem interessantes que ele indica para os guerrilheiros estudarem. Mais adiante ele traz a característica fundamental e decisiva do guerrilheiro, que é um homem que luta com armas. E os objetivos essenciais do guerrilheiro é a exterminação física dos chefes e assistentes das Forças Armadas e da Polícia, e B, a expropriação dos recursos do governo e daqueles que pertencem aos grandes capitalistas, latifundiários e imperialistas, com pequenas expropriações usadas para o mantimento do guerrilheiro urbano individual e grandes expropriações para o sustento da mesma revolução. Aqui ele cita alguns tipos de armamentos que são necessários para as missões do guerrilheiro urbano, que são coquetéis Molotov, gasolina, artefatos caseiros tais como caixas de tubos e latas, bombas de fumaça, minas, explosivos convencionais tais como a dinamite e cloreto de potássio, explosivos plásticos, cápsulas de gelatina e munições de todo tipo são necessárias para a missão do guerrilheiro urbano. Então nesse livro ele simplesmente ensina a guerra, ensina a morte, ensina como matar principalmente o pessoal do regime militar. E para finalizar aqui, ele traz alguns modelos de ação que os guerrilheiros devem agir, devem utilizar, que são assaltos, invasões, ocupações, emboscadas, táticas de guerra, greves e interrupções de trabalho,
Então eles iam nas empresas e faziam greves, algo que os sindicatos fazem até hoje. Deserções, desvios, tomas, expropriações de armas, munições e explosivos, libertação de prisioneiros, execuções, sequestros, sabotagem, terrorismo, propaganda armada e guerra de nervos. Então é um manual completo, esse manual realmente é completo, depois ele desmembra cada uma daquelas partes, como fazer, como agir. Por exemplo, assalto, aí ele pega e mostra como deve ser feito, sequestros, como devem ser feitos. Então é um manual completo, realmente. Quem tiver interesse, dá uma olhada na descrição do vídeo, vai estar ali. Recomendo vocês lerem. Eu já fiz um vídeo também sobre isso, que eu vou deixar na descrição. É muito importante vocês assistirem. Então é isso, o cara pregava a morte dos militares, a morte de policiais, a morte dos americanos que aqui estavam ou que não estavam. Enfim, eles faziam disso aqui um terror, né? E tem gente que até hoje ainda defende essa gente. Alguém acha, em sã consciência, que um grupo com esse nome estava preocupado com democracia em nosso país? Ou queria de fato impor aqui o marxismo através da luta armada? A ALN, então, que é a Ação Libertadora Nacional, ela surgiu ali por volta de 67, quando o Marighella saiu do Partido Comunista Brasileiro e foi até Cuba para uma convenção, uma conferência que teve, que era a Organização Latino-Americana de Solidariedade em Havana. Ele foi para lá, foi nessa convenção e voltou para cá decidido a formar essa guerrilha. Uma posição divergente em relação à direção do Partido Comunista Brasileiro, porque sou partidário da luta de guerrilhas como caminho para a solução dos problemas do nosso povo. Creio que seria ridículo expulsar um revolucionário somente porque veio a Cuba trazer a solidariedade do povo brasileiro à Revolução Cubana e à primeira conferência de solidariedade latino-americana. Com certeza recebeu treinamento em Cuba e manteve relações diretas com Che Guevara e Fidel Castro. Um dado importante sobre essas guerrilhas, sobre a ALN e sobre a esquerda em geral até hoje, é que eles falam que foram mortos em torno de 424 desses militantes. Só que comprovados realmente são em torno de 293. E eles não falam que muitos que estão nessa própria lista que eles colocam foram mortos por eles mesmos. Durante brigas e etc., eles mesmos se matavam. Isso aconteceu bastante. E outro dado fundamental que eles não falam é que mais de 119 pessoas foram mortas por eles. Então, assassinatos, execuções e etc. Todos executados por eles e até hoje você não ouve falar nada sobre isso. Então eu poderia botar aqui, eu poderia falar aqui o nome de cada pessoa, mas vocês podem ver que a lista é muito grande. São 119 pessoas oficiais que foram mortas pela guerrilha e até hoje então não ouve falar nada. O que acontece é que esses guerrilheiros que foram mortos pelo regime militar deixaram para os seus familiares até hoje pensões e indenizações gigantescas, enquanto os familiares desses 119 mortos pelas guerrilhas não receberam nada, nenhuma indenização, nenhuma placa, nem nada pedindo desculpa ou homenageando essas pessoas. E nós já estamos quase no final, eu quero trazer duas curiosidades que vocês vão se surpreender ou não, que é o seguinte: a deputada federal Janete Capiberibe, que é do Partido Socialista Brasileiro, apresentou na Câmara dos Deputados o projeto de lei 4.453, que inscreve no livro de Heróis da Pátria o nome do militante político Carlos Marighella. E através dessa ação o Marighella é indicado como herói das conquistas democráticas e das liberdades do país. Outra curiosidade que eu quero trazer para vocês é que o Carlos Marighella teve como motorista o senador, que atualmente é senador, Aloysio Nunes. Eu já falei nisso num vídeo inteiro sobre isso, eu vou deixar na descrição, se eu conseguir eu vou deixar aqui pela tela também, para vocês assistirem, é um dado importante. Outra curiosidade é o fato de que o nome de uma escola foi alterada para o nome de Carlos Marighella. Em 2013, uma ação motivada pelos alunos e ex-alunos da escola, inclusive professores, motivou uma votação. E nessa votação, com 461 votos a favor, Marighella foi o nome escolhido por toda a comunidade. E a partir do resultado, o governo da Bahia autorizou a modificação do nome da escola por meio de publicação no Diário Oficial do Estado. E tem mais duas escolas que querem a mudança similar. Uma escola quer mudar o nome para Nelson Mandela, que é mais um comunista, um falso herói, e outro querem mudar o nome para Paulo Freire,
que é o cara que acabou com a educação no país e deixou o país nas últimas posições da educação. É isso que nós vamos conseguir aqui no Brasil. O que nós, revolucionários, comunistas, que estamos empenhados na luta armada, que temos a firme convicção de que só a luta armada resolverá a situação brasileira, o que nós revolucionários, o que nós comunistas estamos pensando é que, em face da situação brasileira e das organizações que ali existem, o que deveríamos fazer era procurar lançar a luta de guerrilhas na área rural do país, sem nos preocuparmos em que qualquer das organizações existentes tomasse a iniciativa. E a última curiosidade é o seguinte, que devido a esses feitos maravilhosos do Marighella, a família dele recebeu algo em torno de 100 mil reais como indenização através da Comissão dos Desaparecidos Políticos, que foi uma comissão criada pelo governo do Fernando Henrique Cardoso. E a Clara Charife, que é a ex-mulher dele, tem direito a uma pensão vitalícia de R$ 2.520. Com certeza esse valor hoje deve ter aumentado. Então Marighella foi morto em 1969 numa emboscada feita pela polícia e até hoje é tido como herói. A sua família recebeu pensões, enquanto a família das pessoas executadas por ele não receberam nada. Então esse é mais um herói de esquerda, um cara que queria implantar aqui o comunismo através de guerrilhas, através de assaltos, de bombas, de sequestros e etc., botando literalmente o terror aqui no país. Esse é o cara que é cultuado pela esquerda e infelizmente cultuado por muitos jovens, como a gente pôde ver, inclusive vencendo uma eleição para a troca de nome de uma escola. Então é uma geração que eu considero praticamente perdida, essa geração de jovens que tem algo em torno de 25 anos para baixo. É uma geração perdida que tem esse tipo de gente como herói. Um cara que queria implantar um comunismo aqui no Brasil, ele mesmo fala, como vocês viram, e é idolatrado até hoje. Então espero que tenham gostado de mais esse episódio. Comentem o que vocês acharam e até o próximo vídeo.